Você está preparado para descobrir o segredo enterrado sob um dos lugares mais misteriosos da Terra? O que vou te contar agora vai desafiar o que você pensa sobre fé, ciência e o fim dos tempos. Irmãos, o que estou prestes a compartilhar pode despertar algo muito profundo em sua alma, porque não se trata apenas de uma curiosidade intrigante, mas de uma advertência, uma chamada divina que para muitos já chegou tarde demais. E talvez, sem perceber, você esteja entre os que vêm ignorando os sinais. É comum ouvirmos sobre enigmas da humanidade, regiões misteriosas e achados antigos que desafiam o conhecimento atual. E quando lançamos nosso olhar ao Grand Canyon, nos deparamos com uma dessas paisagens que tiram o fôlego, uma obra majestosa de Deus, que para quem possui visão espiritual, revela mais do que simples beleza natural. Ela carrega mensagens, traz consigo uma história. E quem sabe, talvez até um aviso. Antes de comentar o que foi descoberto ali, quero lembrar algo ainda mais relevante. Jesus nos alertou. Ele disse que viria um tempo em que as pessoas estariam tão envolvidas com suas vidas, tão focadas no presente, que não perceberiam o que estava por vir. Ele comparou com os dias de Noé, quando todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Ninguém esperava, ninguém se preparou. É exatamente assim que muitos vivem hoje. Observam o que é natural, mas não discernem o espiritual. Leem manchetes, mas não leem os sinais de Deus. Escutam explicações humanas, mas não ouvem o Espírito Santo. O Grand Canyon, com seus abismos e rochas milenares, pode parecer apenas um destino turístico para a maioria. Mas para quem busca entendimento além da superfície, aquele lugar também é um lembrete. O tempo está passando. A história da humanidade é muito mais antiga e complexa do que os livros ensinam. Existem fatos ocultos, existem registros que foram escondidos, mas Deus está permitindo que venham à luz. Por quê? Porque Jesus nos avisou. Tudo o que está oculto será revelado. Lucas 8:17. Esses sinais, descobertas e fenômenos naturais são meios pelos quais o céu está despertando corações adormecidos, sacudindo uma geração que vive como se nada estivesse para acontecer. Reflita comigo. Quantas vezes Deus já falou com você? Em sonhos, em conversas, em mensagens, em momentos de silêncio. Quantas vezes o Senhor tentou te chamar? E será que você escutou? Ou seguiu adiando? Muitos vão olhar para as descobertas no Grand Canyon e dizer: "Ah, é só arqueologia, só história." Mas eu quero te dizer com todo amor, é mais do que isso. É Deus gritando: "Acorda, volta para mim. Eu estou voltando e quero você pronto." Talvez você esteja num momento em que os problemas te afastaram do Senhor. Ou talvez seja o excesso de distrações, redes sociais, trabalho, rotina. Aquele temor de Deus que antes existia foi sendo sufocado. A Bíblia virou peça decorativa, a oração virou exceção. O coração foi se endurecendo. Mas sabe o que é mais lindo? É que Deus, em sua imensa misericórdia, ainda não desistiu de nós. Ele continua chamando. E às vezes, Ele usa até uma descoberta num lugar tão remoto quanto o Grand Canyon para te lembrar que o tempo está se cumprindo, que os sinais estão diante dos nossos olhos e que você ainda pode ouvir, antes que seja tarde demais. Jesus está te chamando hoje para uma decisão. Não viva como os que ignoram os sinais. Não seja como os que dizem: "Depois eu me acerto com Deus." Porque esse depois pode não chegar. O tempo da salvação é agora. O momento de se reconciliar é hoje. E isso não é para te causar medo, é para te amar.
Deus te ama tanto que prefere te confrontar agora do que te perder para sempre. Ele prefere te despertar com um chamado forte do que te deixar anestesiado e ser surpreendido. Portanto, esteja atento aos sinais. Eles estão por toda parte, nas Escrituras, nas manchetes, na criação e até no Grand Canyon. Jesus alertou, e a única pergunta que fica é: você vai perceber a tempo? Para quem caminha com Jesus, Ele já alertou e ainda está alertando. Que o nosso coração esteja sensível e que os nossos olhos espirituais permaneçam abertos para que não façamos parte daquele grupo que não percebeu até que fosse tarde demais. Vamos prosseguir, irmãos e irmãs, porque agora entramos num ponto essencial desta mensagem. Os sinais dos tempos, quando ciência, arqueologia e profecia se encontram. E o que tem acontecido no Grand Canyon é um exemplo claro disso. Deus está permitindo que áreas distintas do conhecimento humano, como a geologia, a arqueologia e até a tecnologia, se alinhem com a palavra de Deus para nos mostrar que o tempo está se cumprindo. Durante muito tempo, tentaram separar fé e ciência como se fossem opostas. Mas a verdade é que, quando a ciência é conduzida com honestidade e reverência, ela confirma as Escrituras. Os céus declaram a glória de Deus, diz o Salmo 19. E mesmo quando o homem tenta explicar tudo de forma lógica, acaba tropeçando nos traços do Criador. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer no Grand Canyon. A cada ano, pesquisadores descobrem marcas fósseis e estruturas que desafiam o que foi ensinado por gerações. Recentemente, encontraram pegadas fossilizadas com supostos 300 milhões de anos, registradas em rochas que, segundo a ciência, pertenceriam a um período em que nem existiam animais complexos caminhando por ali. Mas as marcas estão lá. Como justificar isso? Ao mesmo tempo, outros estudiosos têm identificado cavernas escondidas, ruínas enigmáticas e até vestígios de animais extintos, como morcegos e preguiças gigantes que viveram há dezenas de milhares de anos. São registros preservados por séculos, aguardando o momento exato para serem revelados. E, irmãos, isso não é acaso, é sinal. E quando somamos essas descobertas com as profecias bíblicas, tudo começa a se encaixar. Jesus afirmou que nos últimos dias haveriam acontecimentos surpreendentes, sinais nos céus e também na terra, como está em Lucas 21. O apóstolo Paulo também nos alertou em Romanos capítulo 8, dizendo que toda a criação geme, esperando pelo dia da redenção. A natureza, os céus, os rios, as montanhas, tudo clama por restauração, tudo se movimenta como parte de um plano profético grandioso. É como se o próprio planeta estivesse tentando despertar os olhos espirituais da humanidade. Enquanto o mundo permanece distraído, correndo atrás de fama, riqueza e prazeres passageiros, Deus está revelando verdades ocultas nas profundezas da terra. E sabe o que mais impressiona? Aqueles que têm ouvidos espirituais conseguem ouvir. Aqueles que estão atentos compreendem a mensagem. Veja a tecnologia, por exemplo. Hoje, com satélites, radares subterrâneos e inteligência artificial, cientistas conseguem enxergar o que está abaixo do solo sem sequer precisar cavar. Essas ferramentas têm identificado estruturas misteriosas no Grand Canyon, semelhantes a túneis, portas e até muralhas ocultas há séculos. Como tudo isso foi parar ali? E por que só agora está vindo à tona? Porque Deus está no controle do tempo. Ele revela as coisas no momento exato. E quando ciência e arqueologia começam a desafiar a narrativa oficial, é porque Deus está rompendo paradigmas e despertando o mundo. Talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver comigo? Irmão e irmã, tem tudo a ver. O mesmo Deus que está revelando mistérios antigos nas pedras do Grand Canyon também quer revelar segredos no seu coração. Ele deseja te mostrar verdades que estavam enterradas,
curar feridas que estavam escondidas, reacender dons que foram esquecidos. Ele está dizendo: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará, como está escrito em Efésios capítulo 5. E assim como os cientistas estão estudando as rochas em busca de sinais do passado, o Espírito Santo está examinando a sua alma, querendo restaurar a sua história. Muitos têm vivido como se sua fé estivesse fossilizada, parada no tempo. Mas hoje, Deus quer ativar aquilo que está adormecido. Ele quer ressuscitar a esperança, reacender a paixão pela palavra, renovar a intimidade com Ele. As descobertas no Grand Canyon são apenas reflexos de algo maior. O relógio profético de Deus está avançando e Ele está usando todas as ferramentas, inclusive a ciência, para mostrar que o fim está próximo. A volta de Jesus nunca esteve tão perto, e quem discerne os sinais sabe disso. Você pode até assistir vídeos, reportagens, ler artigos sobre essas revelações e ficar impressionado, mas o verdadeiro impacto precisa acontecer dentro de você. Deus quer usar essa revelação externa para realizar uma transformação interna. Para que você entenda, não é mais tempo de viver uma fé superficial, uma fé distraída. É tempo de aprofundar, é tempo de sondar o coração como quem explora um canyon em busca de tesouros. A palavra declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33. Ou seja, existem mistérios que Deus deseja revelar a você, mas é necessário buscá-lo com fé, com sede, com fome de verdade. Enquanto o mundo corre atrás de teorias e tenta decifrar o indecifrável, o povo de Deus já conhece a verdade. Os enigmas da terra apenas confirmam os mistérios da palavra, e tudo coopera para apontar para Cristo, para a sua glória, para o seu retorno, para o seu governo eterno. Então, meu irmão, minha irmã, receba esse sinal. O que está ocorrendo no Grand Canyon é mais do que arqueologia, é um chamado divino. É como se o Espírito soprasse e dissesse: prepare-se, não endureça o coração, aproveite enquanto ainda é tempo. A profecia está viva, a ciência está revelando e o céu está falando. Vamos seguir juntos, porque agora vamos abordar algo que deve ser levado com extrema seriedade: o perigo de ignorar os sinais quando já for tarde demais. Esta é uma das advertências mais dolorosas que Jesus nos deixou. E, tristemente, é uma realidade evidente em nossos dias. Muitos estão desconsiderando os sinais, estão brincando com a graça, caminhando como se o tempo estivesse ao seu favor, como se Deus tivesse a obrigação de esperar pela sua decisão. Mas a verdade é que o tempo está se esgotando. Ao contemplarmos todas essas descobertas no Grand Canyon, fósseis milenares, objetos misteriosos, cidades subterrâneas, sinais que desafiam a história, percebemos que Deus está se manifestando através da própria criação. Ele está clamando a um mundo surdo. E mesmo assim, muitos continuam zombando, duvidando, rejeitando. Isso nos remete à parábola das 10 virgens, narrada em Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. Todas sabiam que o noivo viria, todas possuíam lamparinas, mas apenas 5 levaram azeite de reserva. As outras acreditaram que daria tempo, que tudo se resolveria na última hora. Mas a Bíblia relata que o noivo demorou e todas adormeceram. Então, no meio da noite, ouviu-se o grito: "Aí vem o noivo!" E foi tarde demais para as insensatas. Elas correram atrás de azeite, bateram na porta, suplicaram, mas a resposta foi firme: "Não vos conheço." Que palavra forte, que dor ouvir isso da boca de Jesus. Mas essa é a realidade de quem ignora os sinais, de quem acredita que ainda tem tempo, que amanhã decide, que depois se acerta com Deus. Irmãos, o problema não é cochilar. O problema é não ter azeite de reserva, é não estar pronto. E vejam, Deus está usando até o Grand Canyon para te lembrar disso.
Locais esquecidos, selados, ocultos, agora estão sendo explorados e expondo segredos que desafiam tudo o que o homem julgava saber. Isso é profundamente simbólico. É como se o Senhor dissesse: o que ficou escondido por séculos está vindo à luz. Agora é o tempo de despertar, mas muitos ainda estão cegos. E essa cegueira é espiritual, uma cegueira gerada pela frieza, pela religiosidade, pela rotina sem presença. E se não houver arrependimento, não haverá tempo de reacender a lamparina quando o noivo chegar. Por isso, Jesus nos advertiu repetidas vezes: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25. O perigo de desprezar os sinais é achar que temos o controle. É viver como se Deus se ajustasse à nossa agenda. É esquecer que a graça é um presente, mas que não é eterna para quem insiste em rejeitá-la. O Espírito Santo chama, toca, convence, mas se for ignorado por tempo demais, ele se retira. E então é tarde demais. A palavra nos alerta em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Repare no tempo. Hoje, não é amanhã, nem depois, é agora. E esse agora pode ser sua última oportunidade. Quantas pessoas ouviram o Evangelho por anos e deixaram para depois? Quantas disseram: ainda quero aproveitar a vida, depois eu me conserto, e muitos desses jamais tiveram outra chance. Não digo isso para te assustar, mas com amor, temor e responsabilidade, porque sei que Deus está usando esta mensagem para te despertar. Ele está dizendo: filho, filha, volte para mim agora, não espere a porta se fechar. Talvez você esteja rodeado de sinais, crises familiares, portas fechadas, doenças, sonhos quebrados, e ainda não percebeu que Deus está te chamando. Ele está dizendo: eu quero você de volta, quero te salvar, quero restaurar sua vida. Mas para isso, você precisa parar de ignorar os sinais, precisa se render. Não dá mais para viver um evangelho de aparência. Não dá mais para ser apenas alguém que frequenta cultos. Deus quer profundidade, entrega, arrependimento genuíno. Ele quer azeite nas suas lamparinas, porque quando o noivo chegar, não haverá tempo para improvisos. O mundo está em alerta. As descobertas no Grand Canyon são apenas um lembrete visível de uma verdade invisível. O tempo está se esgotando. Enquanto muitos tratam essas descobertas como mera curiosidade científica, o céu está nos enviando um alerta espiritual. Deus está gritando através da criação: acorda, igreja, prepara-te, noiva. Tudo o que está sendo revelado aponta para uma mesma direção. Jesus está voltando. E ele não voltará para buscar religiosos distraídos ou crentes acomodados. Ele vem para buscar os que estão com as vestes limpas, com o azeite cheio, com o coração rendido e os olhos atentos. Por isso, não endureça mais o seu coração. Não trate como comum aquilo que o céu está mostrando como urgente. O Espírito Santo está te chamando hoje, agora, neste exato momento. Essa mensagem chegou até você porque Deus te ama profundamente e quer que você esteja pronto. Não deixe para amanhã o arrependimento que precisa acontecer hoje. Volte a orar com sinceridade. Volte a ler a palavra com fome. Volte a buscar a presença como quem encontrou um tesouro. Acorde enquanto ainda é tempo. Desperte enquanto ainda há chance. Porque quando o noivo chegar, não haverá mais aviso. Agora vamos falar com Deus em oração. Feche seus olhos ou medita nessa oração. O correto é você falar com Deus. Ele já sabe os seus problemas, mas Ele quer que você conte a Ele e que você use a sua fé. Não pense que você está em pecado ou que você pecou. Não, só fale com Ele, abra seu coração. Lembre-se que Deus não entra na casa que ele não é convidado e o seu coração é a casa. Então abra seu coração e convide para que ele faça morada. Vamos orar.
Senhor meu Deus, eu venho à tua presença neste momento com o coração aberto e quebrantado. Pai, eu reconheço que muitas vezes me distraí com as coisas deste mundo e deixei de perceber os teus sinais, os teus chamados, os teus alertas. Mas hoje, Senhor, os meus olhos foram abertos. Eu não quero mais viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu sei que o tempo está se esgotando e eu preciso estar pronto. Purifica o meu coração, Pai. Limpa minha mente de tudo aquilo que me afasta de Ti. Restaura a minha fé, reacende o meu amor pela Tua palavra e enche o meu coração com o Teu Espírito Santo. Que eu não seja pego de surpresa, mas que eu esteja com a lâmpada acesa, esperando o Teu retorno como um servo vigilante. Eu Te entrego tudo o que sou, tudo o que tenho e tudo o que ainda espero ser. Vem, Senhor Jesus, e me prepara para Te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe agora com alguém que precisa acordar espiritualmente. Deixe seu amém nos comentários como sinal do seu compromisso com Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Deus ainda está falando e você precisa estar atento. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te fortaleça e te desperte, porque a hora é agora. Amém.